Acabei de voltar da Suíça, onde visitei o lugar mais insano da Terra, o Conselho Europeu para a Pesquisa Nuclear. Sob Genebra, na Suíça, há um túnel de 27 km de extensão, enterrado a 100 metros abaixo da superfície, mais frio e vazio que o espaço sideral. Dentro dele, partículas são aceleradas quase à velocidade da luz, circulando o loop 11.000 vezes por segundo antes de serem esmagadas juntas a temperaturas 100.000 vezes mais quentes que o núcleo do Sol. Essas colisões recriam as condições exatas do nascimento do nosso universo, o Big Bang. O Conselho Europeu para a Pesquisa Nuclear é provavelmente o único lugar em todo o universo onde acontece uma ciência tão insana. E no final deste vídeo você vai entender exatamente como tudo funciona. O grande colisor de hadrons e a partícula de Deus. Versões miniaturas do Big Bang. Oh meu Deus. Eu estava muito animado para essa viagem, pois o Conselho Europeu para a Pesquisa Nuclear tem sido como o único experimento na Terra com o qual sou obcecado desde criança. Eles estão basicamente usando esses enormes colisores de partículas como os microscópios mais avançados do mundo para tentar descobrir o que realmente compõe você e eu. Mas para entendermos como eles realmente fazem toda essa ciência insana, precisamos descer para os túneis. Para descer aos túneis, tivemos que passar por uma série de verificações de segurança que me fizeram sentir como James Bond. Tive que fazer um exame de retina para obter a autorização. Entramos no elevador e descemos mais de 100 metros na Terra, onde o grande colisor de hadrons vive. E finalmente era hora de vê-lo. Oh meu Deus. Enorme. Eu simplesmente não podia crer no que via. Parece tão bonito e louco no vídeo, mas eu estou te dizendo, nada se compara a realmente vê-lo com meus próprios olhos. Essa coisa pesa mais que a Torre Eiffel e está enterrada profundamente no subsolo para que possamos colidir partículas. Mas minha pergunta era, como eles realmente colidem esses pequenos prótons um contra o outro? A largura dos feixes de prótons é aproximadamente igual a de um fio de cabelo humano. Disparar prótons individuais um contra o outro levaria milhões de anos para resultados significativos. Então, o Conselho Europeu para a Pesquisa Nuclear dispara pacotes com mais de 100 bilhões de prótons uns contra os outros. Eles criam dois feixes, cada um contendo cerca de 3.000 pacotes e os fazem correr em direções opostas. E então eles fazem os feixes se encontrarem em pontos muito específicos, colidindo. Para cada interação entre dois pacotes de 100 bilhões de prótons, apenas 50 realmente colidem. O resto simplesmente passa um pelo outro. Então sim, eles se cruzam a cada 25 nanosegundos. Isso implica que você tem mais de 40 milhões de travessias de pacotes por segundo. Isso só é possível pois as partículas viajam quase à velocidade da luz. Uma consequência impressionante da relatividade de Einstein é que, da perspectiva do próton, o anel do grande colisor de hadrons não tem 27 km de comprimento. Os prótons viajando próximo à velocidade da luz experimentam um efeito conhecido como contração de comprimento. Isso faz com que todo o túnel circular pareça ter apenas 3 metros e 60 centímetros de comprimento na perspectiva do próton. Agora estamos caminhando sob o grande colisor de hadrons. Quando chegarmos no 6, veremos onde ele fica. Se você estivesse aqui quando o grande colisor de hadrons estivesse ligado, como nesta caverna, não seria bom. Na verdade, não. Você não conseguiria... O Conselho Europeu para a Pesquisa Nuclear não iniciou com o grande colisor de hadrons, o enorme loop de 2 km. Eles começaram pequenos e tiveram que evoluir com o tempo. O sincrociclotron, construído em 1957, alcançou energias de colisão de 600 megaelectronvolts. E então veio o sincrotrão de prótons. Ele alcançou energias 50 vezes maiores, sendo crucial para o desenvolvimento do campo, porém ainda insuficientes para descobertas revolucionárias e incríveis. Então surgiu o primeiro colisor para colidir partículas de frente. Eles redobraram os esforços, mas ainda sem descobertas revolucionárias. Então eles foram além, criando o superpróton sincrotron, alcançando energias quase 8 vezes maiores que o último colisor, e finalmente a descoberta. Eles descobriram os bósons W e Z, que são esses tipos de partículas fundamentais que confirmaram a força nuclear fraca, rendendo aos cientistas líderes o Prêmio Nobel em 1984. Mas ainda faltava uma peça do quebra-cabeça. O bóson de Higgs descreve como as partículas obtêm sua massa pelo campo de Higgs. Para encontrá-lo, o Conselho Europeu para a Pesquisa Nuclear construiu o grande colisor de hadrons, capaz de alcançar 14 teraelectronvolts, 30 vezes mais potente que o supersincrotrão de prótons.
Essa energia comprimida em um espaço tão pequeno gera temperaturas mais altas do que em qualquer outro lugar do universo hoje. Mais quente que núcleos estelares ou explosões de supernovas. Só houve um momento em toda a história do universo em que eventos tão energéticos ocorreram, e isso foi literalmente durante o Big Bang. E funcionou! Em 2012, eles confirmaram a descoberta do bóson de Higgs, a joia da coroa do Conselho Europeu para a Pesquisa Nuclear. Ainda havia algo que eu não compreendia totalmente. Depois que eles colidem esses prótons, como eles realmente encontram essas novas partículas como o bóson de Higgs? Imagine dois prótons acelerando um em direção ao outro quase à velocidade da luz. Se você tivesse um microscópio pequeno e olhasse dentro dos prótons, você encontraria alguns quarks que estão presos juntos por gluons. Essas são partículas elementares e, pelo que sabemos, isso é o menor que conseguimos chegar. Quando esses dois prótons colidem, eles são esmagados em pedaços, enviando partículas elementares voando em todas as direções diferentes. Se apenas pausarmos o tempo logo após a colisão ocorrer, vamos ver o que podemos encontrar. Podemos ver todos os diferentes tipos de partículas que foram criadas na colisão, pions, kaons, mesons e até fótons de luz. Estes são os blocos de construção fundamentais da matéria. Mas o que é isso? Ocasionalmente nessas colisões você pode criar partículas extremamente raras e pesadas. Esta é a partícula de Deus, o bóson de Higgs. Mas o fato é que o tempo está pausado aqui e esse pequeno sujeito vai decair em diferentes partículas muito mais rápido do que podemos ver com os detectores no Conselho Europeu para a Pesquisa Nuclear. Em um instante o Higgs se transforma em várias partículas menores. E então cabe aos físicos realmente olhar para essas partículas bebês e retroceder o relógio, inferindo a breve existência do bóson de Higgs. E esse processo é essencialmente exatamente o que o Conselho Europeu para a Pesquisa Nuclear faz com o grande colisor de Hadron Earth. Eles colidem os prótons e depois usam esses detectores massivos para dar uma olhada e ver o que sai. E é assim que eles estão recriando as condições exatas do Big Bang e por que isso é tão insano. O universo primitivo era extremamente quente e denso, conhecido como sopa ou sopa de plasma de gluon. Esta sopa saborosa é feita de quarks e gluons, os blocos de construção dos prótons e nêutrons que compõem você e eu e tudo mais no universo. Durante as colisões de partículas, essas partículas fundamentais são superaquecidas, fazendo com que suas ligações meio que derretam, criando o plasma de quark gluon. Esta sopa só existiu em 2 lugares em todo o universo. 1 milionésimo de segundo após o Big Bang e em Genebra, no Conselho Europeu para a Pesquisa Nuclear. Nesse ponto, sinto que finalmente começava a entender. Um colisor maior é necessário para colidir partículas com mais energia, permitindo a produção de partículas raras e exóticas de alta energia. Eu me perguntava o que aconteceria se eles aumentassem. Será que encontrariam partículas ainda mais raras que o bóson de Higgs? Nós utilizamos cadeias de aceleradores que aumentam em circunstância. Fazemos isso porque, ao acelerar uma partícula carregada em uma linha circular, ocorre um efeito chamado radiação síncrotron, resultando em perda de energia que depende do raio e da velocidade. Então você precisa aumentar o raio para perder menos dessa energia. Existem planos para construir um novo colisor, o futuro colisor circular capaz de atingir energias de até 100 TeV, quase 10 vezes maior que o LSA hoje. Quem sabe que física insana podemos encontrar nessas energias? Se construírem esse novo acelerador massivo, poderiam potencialmente encontrar novas partículas além do modelo padrão. O modelo do Conselho Europeu para a Pesquisa Nuclear de Física de Partículas é o nosso melhor livro de receitas do que é o universo. Então muitas pessoas estarão familiarizadas, por exemplo, com a tabela periódica, e ela está um nível abaixo. Então a tabela periódica descreve os elementos que temos em nosso universo, e o modelo padrão descreve as partículas subatômicas, as partículas elementares que temos em nosso universo. E o que ele explica incrivelmente bem, mas não explica tudo. Então ele não explica para onde toda a antimatéria foi. Este é um enorme problema que eles estão tentando resolver no Conselho Europeu para a Pesquisa Nuclear. Cada partícula no universo tem seu próprio par de antipartículas. Elas são iguais em todos os aspectos, apenas com uma carga oposta. E se você as colidir, elas se aniquilam, desaparecendo para sempre. Mas o modelo padrão nos diz que durante o Big Bang, essencialmente quantidades iguais de antimatéria e matéria deveriam ter sido criadas, que então se colidiriam e se aniquilariam, não deixando nada para trás.
E ainda assim, olhamos ao redor do universo e tudo o que vemos é feito de matéria comum. Não existem planetas de antimatéria ou pessoas andando por aí. Mas por quê? E para ser honesto, ainda não sabemos realmente a resposta, que é o que o Conselho Europeu para a Pesquisa Nuclear está tentando resolver. E as coisas só vão continuar melhorando no Conselho Europeu para a Pesquisa Nuclear porque agora eles estão trabalhando em uma atualização para o Grande Colisor de Hadrons que realmente vai mudar tudo. No momento, coletamos cerca de 10% dos dados que este programa Grande Colisor de Hadrons foi projetado para nos dar. Mas o que podemos fazer e estamos fazendo são as chamadas atualizações de alta luminosidade, o que significa que colidimos mais prótons juntos. Se você quer estudar alguns efeitos, especialmente em física de partículas, você quer ter muitos dados. É isso que estamos colocando no acelerador agora. Ainda não foi feito. No nosso caso, isso significa mais colisões. E uma das maneiras de obter mais colisões no acelerador em geral é: bem, você poderia colocar mais partículas, mas há um limite para o que você pode fazer. Ou você pode apertá-las um pouco mais. Então, se você tem dois feixes de partículas, se eles estiverem mais focados, você pode colidir de uma maneira mais eficiente, se quiser dizer. Dar a si mesmo mais colisões te dá mais chances de descobrir novas partículas. Então, ao instalar esses novos ímãs no Grande Colisor de Hadrons, eles vão comprimir e apertar esses pacotes de prótons ainda mais, o que significa mais colisões e melhores dados. Antes de sair do Conselho Europeu para a Pesquisa Nuclear, eu quis perguntar a alguns cientistas sobre as teorias da conspiração que vejo online, alegando que o Conselho Europeu para a Pesquisa Nuclear está criando buracos negros na Terra ou abrindo portais para outras dimensões. O que fazemos pode não ser compreensível para todos. Então, nós tiramos um tempo e conversamos com as pessoas e tentamos explicar o que estamos fazendo e levamos a sério se elas têm medo de nós abrindo um portal, destruindo o mundo com buracos negros ou algo assim, o que não pode acontecer. Eu acho que a ciência é tão interessante e lá empolgante que eu gostaria que as pessoas às vezes ficassem mais animadas com isso. E sinceramente concordo. A verdadeira ciência é, em muitos aspectos, ainda mais insana e incrível do que as teorias da conspiração. Quer dizer, pense nisso, eles estão literalmente recriando as condições exatas do Big Bang aqui na Terra, em uma pequena cidade na Suíça, para que possamos encontrar as partículas mais raras do nosso universo. Este próximo clipe foi gravado logo depois que eu vi o Grande Colisor de Hadrons pela primeira vez, e acho que resumi perfeitamente. Estou impressionado que pessoas no Conselho Europeu para a Pesquisa Nuclear tenham conseguido criar algo assim, e estão estudando coisas que físicos 50, 100 anos atrás nem sonhariam que é possível. É bastante impressionante. Se mostrássemos este vídeo do YouTube para Einstein e Bohr e todos esses outros incríveis físicos de apenas cerca de 100 anos atrás, tenho certeza de que eles ficariam impressionados com a quantidade de progresso que já fizemos, e tenho certeza de que eles também teriam se inscrito, assim como você fará agora.